Ao discipuli et discipulas, sejam bem-vindos a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Septem. Hoje nós vamos introduzir então a segunda declinação. Vamos estudar especificamente os substantivos masculinos, os femininos e também neutros. Lembrando que esta declinação, a maior parte dos substantivos são masculinos. Há também uma grande parte de substantivos neutros e alguns poucos substantivos femininos. Além disso, nesta declinação também vamos estudar adjetivos masculinos e neutros. Observe bem, não temos adjetivos femininos nesta declinação, somente adjetivos masculinos e neutros. Vamos lá, então, segunda declinação. Segunda declinação, então estamos aqui. Existem três formas de fazer esta declinação. Como é? Normalmente é chamado de três tipos. Primeiro tipo, segundo tipo e terceiro tipo. O primeiro tipo são as palavras cujo nominativo termina em us. Normalmente, aqui nós temos substantivos e adjetivos masculinos e também os substantivos femininos neste primeiro tipo. Temos o segundo tipo. Nesse caso, são aqueles que têm o nominativo terminado em er, e nesse caso são substantivos e adjetivos masculinos. Não existem femininos terminados em er. E temos também o terceiro tipo, que são os nominativos terminados em um. Estes são os substantivos e os adjetivos neutros. Aí você pode dizer assim, professor, mas o senhor não tinha dito que nós devemos ir ao dicionário, procurar uma palavra e devemos ver qual é a desinência do genitivo para saber qual é a declinação? É verdade. Você vai ao dicionário, você vai ver o genitivo. Se o genitivo termina em ai, ele é da primeira. Se ele termina em i, então ele é aqui da segunda. Só que aí tem que ver o nominativo. E aí? Como é que termina esse nominativo? Em us, em er ou em um? Para poder saber se ele é primeiro, segundo ou terceiro tipo. E aí eu vou explicar como é que funciona isso. Se forem ao dicionário, por exemplo, e procurarem a palavra dominus, ela vai estar grafada desse jeito, ó. Dominus, vírgula, i. Ou seja, nominativo, dominus. I é o genitivo, é o domini, é o genitivo, tá? Então, dominus é do primeiro tipo. Mas se eu for ao dicionário e procurar outra palavra, que está dominus, se eu procurar, por exemplo, esta palavra ager, vírgula, gri, observem bem, é vírgula, ager, vírgula, agri. Aí está grafado como gri. Depois nós vamos entender por quê. Mas aí observem bem, termina em i, não é? O nominativo termina em er, o genitivo termina em i. Então, é a segunda declinação do segundo tipo da segunda declinação. E aí temos mais uma palavrinha. Olha aqui, é o caso de bellum, vírgula, i. Observem bem, nominativo, bellum, termina em um. Então, terceiro tipo, vírgula i. Mas também no dicionário, gente, aí se eu ficar, professor, mas como é que eu vou saber se é masculino, se é feminino? Ó, o dicionário já diz, olha, observem bem a palavra dominus aí, dominus, aí no dicionário, no caso da cópia que eu fiz do dicionário, dominus, vírgula i, vírgula, substantivo masculino. Embaixo nós temos ager, vírgula, gri, substantivo masculino. E do lado de cá, nós temos bellum, vírgula, i, substantivo neutro. Tem um N aí, indicando que é um substantivo neutro. Então, bom, aí nós já sabemos, nominativo terminados em us, primeiro tipo. Terminados em er, segundo tipo. Terminados em um, terceiro tipo. E o i é o que indica a segunda declinação. Tendo dúvidas, vocês terão que perguntar ao professor. Vamos lá. Então, vamos conhecer o primeiro tipo da segunda declinação. Nós vamos começar pelas desinências, que são estas daqui. Bom,
vamos proceder à leitura. No singular, nominativo será os, vocativo e, acusativo un, genitivo i, dativo e ablativo ou. No plural, temos nominativo e vocativo iguais, i, acusativo os, genitivo orum, dativo e ablativo is. Aqui, por exemplo, declina-se a palavra dominus, como nós falamos, pertence ao primeiro tipo da segunda declinação. O que vocês devem fazer? Basicamente, explorar aqui, pegar a palavra, saber que o final é a desinência. Que desinência é esta aqui, professor? Exatamente a que nós encontramos aqui no nominativo. Então, o que sobra é radical. Então, você vai pegar este radical aqui e distribuir nos outros casos. E vai ficar exatamente assim. Vamos lá? Então, apresentando aqui a palavra dominus, nós temos aqui um substantivo masculino. Lembrando que o us é a desinência do nominativo e o domin é o radical da palavra. É a parte, digamos, imutável da palavra. Ficará assim, então, a declinação. Nominativo, dominus, lembrando que us é a desinência do nominativo e o radical, ele vai permanecer sempre igual. Observe bem. Vou aqui separar para nós proceder à leitura, tanto no singular quanto no plural. Gente, riscar pelo mouse não é muito bom. Bem, quando a gente faz o concurso, em algum momento a gente tem que fazer essa provinha Teria que fazer essa provinha como é que é? Psicotécnica, né? Vamos lá. Então, temos aqui nominativo, dominus, vocativo, domine, acusativo, dominum, genitivo, domini, dativo e ablativo, domino. No plural, nós temos nominativo e vocativo, domini, acusativo, nominativo e vocativo, isso, domini, acusativo, dominos, genitivo, dominorum, dativo e ablativo, dominis. Bem, para não ficar apenas nesse exemplo, eu vou colocar outra palavra, no caso, populus. Apresentando essa palavra, o que nós temos aqui? A desinência do nominativo, como está aqui, e o resto é o radical. Também é um substantivo masculino, nesse caso significa povo. Então, temos aqui nominativo populus, vocativo populi, acusativo populum, genitivo populi, dativo e ablativo populo. No plural, nominativo e vocativo populi, acusativo populos, genitivo populorum, dativo e ablativo populis. Bem, e vamos também conhecer agora o segundo tipo da segunda declinação, lembrando que aqui se declina a palavra ager, gri, como eu tinha dito naquele primeiro slide. Vamos primeiro conhecer as desinências. Primeiro, eu queria apresentar aqui aquelas que são as desinências do primeiro tipo, só para efeito comparativo. Observe bem isto aqui. Olha, eu vou colocar aqui um traço bem aqui. Observe bem isto aqui. O que nós temos aqui no nominativo e vocativo? Os e e. De resto, o que nós temos? Um, i, o, i, os, orum, is. Quando eu passo as desinências do segundo tipo, o que eu tenho em termos de alteração? Apenas isso. Ou seja, o que muda no segundo tipo são, aliás, as desinências do nominativo e vocativo. Também há uma outra diferença que não se diz acerca das desinências, mas sim dos substantivos que compõem a segunda declinação, é que lá no primeiro tipo nós temos a maioria substantivos masculinos e temos aí alguns femininos. No segundo tipo, estritamente só temos masculinos. Vamos ver então como se declina a palavra ager, que está aqui. Então, nós temos aqui a palavra que nós tínhamos dito, substantivo masculino, ager. Eu quero chamar a atenção para este detalhe aqui, ager, gri. O que acontece? Olha só como fica a declinação dessa palavra. Nominativo, ager,
vocativo ager, acusativo agrum. Observe, aqui nós temos a desinência, do lado de cá o que nós temos? O radical. Mas observe que o radical daqui é diferente do nominativo. Por quê? Porque não tem o E. Professor, como que eu vou saber que não tem esse E no radical? Porque olha só o genitivo, não tem o E também, agri. Bem, lembrando que a palavra ela é enunciada pelo nominativo e pelo genitivo. Então, quando eu enuncio o nominativo, eu tenho exatamente isso aqui, olha, ager, está aqui, ager, tudo certo, tá? Mas eu também enuncio o genitivo, normalmente apenas a desinência do genitivo. Mas como há uma mudança no radical, o que o dicionário faz? Ele coloca a última palavra do radical junto com a desinência. Mas aí, nesse caso, a última palavra, R, é insuficiente para poder dizer do radical. Ela precisa colocar a penúltima também. Ela precisa colocar o G. Por quê? Porque ela quer mostrar que o E cai. Se o E não caísse, se esse E não caísse, então nós teríamos aqui o E junto. Ao invés do G, teríamos o E junto, porque o que vem representado é a última e a penúltima. E a penúltima, nesse caso, não é E, é G. Acho que está explicado. Espero que vocês tenham entendido, porque esse é uma parte que as pessoas têm, às vezes, dificuldade de perceber quando é que o radical muda, quando é que o radical não muda. Porque observe bem, às vezes acontece do nominativo, o aluno ao declinar a palavra, acertar o nominativo e vocativo, e a partir daí ele errar tudo, porque ele fica com o radical de ager. Aí ele fica agerum, ageri, agerou. Está errado, vai errar tudo. Né? Então tem que ter bastante atenção a este fenômeno de que ao enunciar uma palavra que tem mudança no radical, eu enuncio as duas últimas palavras que pertencem ao radical. As duas últimas letras, desculpem, que pertencem ao radical. Então, vamos lá proceder a leitura. Vou apagar aqui primeiro. Pegar aqui o nosso laser point. Temos aqui nominativo e vocativo, ager. Acusativo, agrum. Genitivo, agri. Dativo e ablativo, agro. No plural, nós temos nominativo e vocativo, agri. Acusativo, agros. Genitivo, agrorum. Dativo e ablativo, agris. Eu vou apresentar mais uma palavra para vocês. Nesse caso, puer, pueri. Observe bem esta palavra, como ela está aqui enunciada. Lembrando que é aquele fenômeno que eu falei para vocês que ao enunciar uma palavra que pode ter alteração no radical, e nesse caso nós temos, a alteração aqui está por conta de uma coisa bem simples, que eu já vou dizer o que é agora. O que nós temos aqui? Olha só. Primeiro, nominativo, vamos lá, elencar. Primeiro nós temos aqui o nominativo, e do outro lado que nós temos, depois da vírgula, o genitivo. Mas o genitivo aqui é a desinência I. Esse er que está aqui significa que pertence ao er do radical da palavra. Ou seja, as duas últimas letras do radical, que é E e R. Então, significa que esse E não cai, esse E permanece. E, no caso, bastava ter I, puer, vírgula, I. Por que tem o er, professor, se não há uma alteração no radical? A alteração está por conta da acentuação, que nós temos aqui uma breve, posto que ela não está acentuada no nominativo. Então, vamos conhecer a declinação de puer, pueri, que é um substantivo masculino, significa menino. Temos aqui nominativo, puer, vocativo, puer, acusativo, puerum, genitivo, pueri, dativo, puero, ablativo, puero. No plural, nós temos nominativo e vocativo, pueri, acusativo, pueros, genitivo, puerorum, dativo e ablativo, pueris.
Como vocês podem perceber, deixa eu só riscar aqui para mostrar. Nós temos nominativo puer e nós temos aqui o genitivo também pueri, ou seja, não há mudança no radical. E vamos ao terceiro tipo da segunda declinação. No caso, aqui se declina, por exemplo, o substantivo bellum, vírgula i, que significa guerra. Nós vamos já ver essa palavra. Primeiro vamos ver a desinência ou as desinências dos casos no terceiro tipo da segunda declinação. Antes disso, quero apenas lembrar que estas aqui eram as desinências do primeiro tipo e que a única alteração que nós temos para o segundo tipo estava exatamente aqui, ou seja, assim. Mas agora nós vamos ver que para o terceiro tipo, nós teremos alterações também aqui, olha, exatamente aqui. E vai permanecer, vai também ter uma alteração mesmo aqui no nominativo e no vocativo. Então, teremos este conjunto de desinências aqui. Observaram? Houve uma mudança. Agora, o que nós temos aqui? Então, agora nós vamos entender por que se enuncia bellum diferente, por exemplo, de dominus. Porque, na verdade, é a desinência aqui do nominativo. Ou seja, então, bel é o radical. E o que está a seguir aqui, o i, é a desinência do genitivo. Então, vamos ver a declinação desta palavra. Bem, terceiro tipo, então vamos enunciar aqui a palavra, como nós tínhamos feito anteriormente, só lembrando que é a desinência do nominativo e bel é o radical da palavra. Então, substantivo neutro significa, entre outras coisas, significa guerra. Vamos declinar a palavra. Então, temos aqui nominativo, vocativo e acusativo bellum. Observe bem que as desinências são iguais no nominativo, no vocativo e no acusativo, tá? Genitivo, belli, dativo e ablativo, temos bello. No plural, também vai ser igual o plural de nominativo, vocativo e acusativo, ou seja, bella. No genitivo, bellorum. No dativo, bellis. Ablativo também. Vamos observar outra palavra no terceiro tipo. É o caso de castrum, vírgula, i. Então, observe bem, deixa eu riscar aqui um pouquinho também. É a desinência do nominativo e castra é exatamente o radical da palavra castrum, vírgula i, significa castelo. Então, vamos declinar a palavra. Está aqui. Nominativo, vocativo e acusativo, castrum. Genitivo, castri. Dativo e ablativo, castro. No plural, nominativo, vocativo e acusativo, castra. Genitivo, castrorum. Dativo e ablativo, castris. Vamos fazer um quadro comparativo que é só para poder assim contemporizar, para ver que a segunda declinação, porque não são declinações diferentes, não são. As desinências são as mesmas. A diferença é que muda em uma coisinha e outra, não é? Então vamos lá. Olha, temos aqui o primeiro tipo que nós já apresentamos, como é o caso de dominus. Dominus, domini, no genitivo. E temos aqui, no caso, substantivos e adjetivos masculinos e femininos. Desculpem, gente, adjetivos é só masculinos, certo? Substantivos podem ser masculinos e femininos, nesta declinação. E o segundo tipo, olha só, qual é a diferença do segundo tipo para o primeiro tipo? É só que o nominativo e o vocativo não tem desinência. Termina em er e não tem desinência. É só isto. Não tem mais nada de diferente, né?
Bom, aí aqui são declinados substantivos e adjetivos masculinos. Aqui sim, substantivos e adjetivos masculinos. Terceiro tipo, já vimos, bellum. Aqui sim, nós temos uma diferença brutal, como dizem os portugueses, porque o nominativo e o vocativo se escreve igual ao acusativo, bellum, e no plural muda tudo para bellum, mas o genitivo, dativo e ablativo permanecem iguais. Aqui nós temos os substantivos e os adjetivos que são neutros nessa declinação. Tá? É só neutro, não tem, no terceiro tipo não tem nada a não ser neutro, seja substantivo, seja adjetivo, como veremos adiante. Por enquanto, essa lição é voltada para os substantivos, mas eu mostro que os adjetivos também existem aí. E na próxima lição nós vamos falar só sobre adjetivos. Bom, para traduzir, os artigos e preposições comuns são estes, como eu já tinha apresentado, dispensa aqui qualquer explicação. É só para poder nós fazermos aí alguns exercícios de demonstração da segunda declinação. Isso, como eu tinha dito, advertido lá, serve para em todas as declinações. Eu vou até parar de repetir isso aqui quando eu for apresentando outras declinações, porque vocês já sabem que isso aqui é uma colinha. Coloca aí no canto do seu caderno que você vai precisar sempre disso. Assim como a lista das desinências, tá? Não deixa só no vídeo, não. Você tem que pegar e colocar ali no seu caderno para você recorrer ao fazer os exercícios. Vamos lá, temos aqui o nosso quadrinho. No caso da declinação do Dominus, eu vou dar um exemplo de como isso funciona no caso nas frases, né? Primeiro com o nominativo, Dominus sendo usado como nominativo, Dominus laetus est. No caso, Dominus é um substantivo e já vimos. O laetus é um adjetivo, que traduzido é o Senhor é alegre. Laetus é um adjetivo que se declina igual ao Dominus. Então, isso declinado ficaria assim, olha, no singular, na sequência, laetus, laete, laetum, laete, laeto, laeto. E no plural teríamos laete, laete, laetos, laetorum e laetis, laetis. Vamos ver no vocativo? Domine laete, vocativo, domine laete, ó Senhor alegre. Vamos ver agora o dominum, acusativo. Dominum laetum amo. É o mesmo exemplo que eu dei lá para a primeira declinação, não é? Amo um alegre Senhor. Dominum laetum. Vamos ver agora como genitivo. Opa, domus domini. Domus domini. Traduzido é a casa do Senhor. Gente, Willa é casa, não é? Nós tínhamos colocado lá como exemplo. Willa é uma casa de campo, uma casa rural. E domus é uma casa urbana, certo? Domus é uma casa urbana, normalmente uma casa muito boa na cidade. Essa palavra ela é da segunda declinação, mas ela também pertence à quarta declinação, como nós veremos isso um pouco mais adiante, certo? Domus, aí nesse caso, está funcionando como nominativo, a casa, e o domini é o do Senhor. Pode ser usado isso aí, por exemplo, a expressão de a casa do Senhor, a casa a casa de Deus, né? Que domini é sempre usado com a ideia de Senhor Deus. Inclusive, é dessa palavra dominus que vem a palavra domingo. Por isso que na igreja, quem frequenta a igreja sabe que se às vezes dizem nas igrejas, algumas, né? Porque nem todas funcionam, tem as sabatistas que pensam diferentes, mas as outras que não são sabatistas dizem que o domingo é o dia do Senhor. Isso por quê? Porque esse nome foi colocado em latim no domingo a partir de Dominus, né? A partir da ideia de que este é o dia do Senhor, domingo, Dominicus, dia do Senhor, né? Então, a expressão Dominus, ela é usada para se referir a Deus. Tanto que tem uma frase famosa que pertence a uma música e que é escrita
em muitas lápides do Requiem Domine, isso usado mesmo no vocativo, a eterna dona eis done, que é, ó Senhor, dá-lhes o descanso eterno. Eu vou mandar essa frase depois no grupo. Me lembrem que eu mando essa frase para vocês. Eu utilizo sempre essa frase quando amigos, pessoas que eu gosto, morrem, eu sempre uso essa frase, que é uma frase de consolo, né, referindo-se às pessoas que agora já deixaram este universo nosso, né? Vamos usar agora o dominus como dativo, o domino, no caso. Domus domino est. A casa é do Senhor. Domus domino est. Observe que o genitivo e o dativo lá na primeira declinação eles se escreviam iguais, não eram? Em sulai se escrevia iguais. Mas aqui no genitivo e o dativo na segunda é diferente. Genitivo é domini e dativo é domino. Vamos ver como ablativo. Agrícola cum domino in domo est. E aqui dá uma bagunçada, não é? Por causa desse domino in domo. Fica repetitivo o som a nossa língua faz o mesmo som, né? Por isso às vezes dá uma truncada. Agrícola cum domino in domo est. Que significa o agricultor está na casa com o Senhor. O agricultor está na casa com o Senhor. Bom, vamos identificar os casos? Sim, basicamente, rapidamente. Dominus é um nominativo, por isso nós traduzimos ele por sujeito. Laetus também é nominativo, por isso traduzimos como predicativo do sujeito, já que temos um verbo est ali. Domine laete é vocativo, vocativo se traduz por vocativo, ó Senhor alegre. Dominum e laetum são acusativos singulares, portanto são traduzidos aí como objeto direto. Amo um alegre Senhor. Quem é o sujeito? Eu amo um alegre Senhor. Domus é nominativo, portanto se traduz por sujeito, a casa. E domini é genitivo, portanto se traduz por adjunto adnominal restritivo. No caso domus, na frase de baixo, é nominativo, traduz-se por sujeito. Domino, aqui agora, no caso, já é um dativo e traduz-se então por objeto indireto. Agrícola é um nominativo, portanto traduzimos ele por sujeito. Domino, condomino é um ablativo, portanto traduzimos, aliás, indomo também. Condomino, indomo. É tudo ablativo. E isso aqui é traduzido indómino em casa. Indomo em casa é uma adjunta adverbial de lugar, certo? E com o Senhor, que é condômino, é um adjunto adverbial de companhia. Por isso eu escrevi si aí, de companhia, adjunto adverbial de companhia. Bom, nós não vamos poder ficar usando sempre essa abreviação de non, date, su, enfim, porque as frases às vezes eu vou ter pouco espaço na tela do computador, por isso vou ter que diminuir. No próximo exercício, no próximo exemplo, já vou diminuir. Bem, o nosso exemplo agora vai dar uma guinada. Eu pulei o segundo tipo porque o segundo é igual ao primeiro, já que são substantivos masculinos, né? E o primeiro tipo são substantivos masculinos também. Só que o terceiro tipo são os neutros. Então eu vou dar alguns exemplos desses substantivos neutros e como é que vamos traduzir neutros para português se nem sequer temos neutro, não é? Então vamos lá, temos aqui o nosso quadrinho da palavra que nós declinamos, o bellum. Então vamos fazer os exemplos aqui no singular. O nominativo bellum docet, agora já incrementamos um novo verbo, certo? O docere, a guerra ensina. O vocativo bellum longum, portanto, ó guerra longa. O acusativo populus bonus bellum non amati. Olha, eu acho que os latinos não iam gostar dessa frase, porque não condiz muito com o espírito latino. Os latinos gostavam muito de guerra e um povo bom era um povo que gostava de guerra e principalmente de vencer. Mas aqui eu fiz essa frase, talvez pensando no momento político que a gente vive, né?
O bom povo não ama a guerra. Populus bonus bellum non amati. Aqui já, olha, observem bem, o nominativo bellum, vocativo bellum e acusativo bellum. Não houve formas. Aí você diz, nossa, professor, mas como que eu vou saber se é nominativo, vocativo ou acusativo? Eles se escrevem iguais. Deixa eu dizer para você, guerra se escreve igual, pode ser sujeito, pode ser vocativo, pode ser objeto direto, pode ser adjunto nominal restritivo, pode ser objeto indireto, pode ser adjunto adverbial, e você não tem dificuldades de fazer a classificação sintática em português. Se você não tem dificuldade de classificar ela em português, que são 6 formas, acha mesmo que você vai ter logo em latim, que só tem 3 formas de bellum? Ah, não vai mesmo. Pode ficar tranquilo que isso aí é mamão com açúcar, né? Para quem já sabe detectar a classificação sintática de 6 formas, né? 6 formas de classificação sintática que são escritas iguais, é a mesma desinência, né? Guerra. Pronto. Mas latim tá mamão com açúcar. Vamos lá para o nosso outro exemplo. Agora sim, o belo não vai mudar. Agora vai ficar mais fácil para entender, né? Genitivo, no caso, é belli exitus incertus est. Belli, no caso, é um genitivo. Se fosse plural, seria um bellorum. Bellorum exitus incertus est. Isso se traduz por o êxito da guerra é incerto. Ainda vou explicar algumas coisas sobre isto. O êxito da guerra é incerto. Olha só, escreve igual ao português, né? Incertus, incerto, mas não se lê igual. Lembra-se que no latim é K, incertus, né? Dativo. Agora vamos ver o belo como dativo. Insula suos liberos bello dat. Insula suos liberos bello dat. Isso aqui se traduz por a ilha dá seus filhos à guerra. Olha só, insula já é da primeira declinação, né? Tem alunos que às vezes acham que as declinações não se misturam. Na verdade, elas se misturam. Por isso é que servem as declinações. É para eu saber qual é a declinação que pertence àquela palavra. Só isso. É para eu saber o caso, né, que ela pertence. Mas já vamos fazer daqui a pouco, como fizemos anteriormente, vamos fazer também a classificação sintática. O ablativo insula in bello longo cum populo est. Insula in bello longo cum populo est. A ilha está em longa guerra com o povo. A ilha está em longa guerra com o povo. Então vamos lá identificar o caso e a morfologia. Opa, já estamos incrementando aí. Eu já tinha dito antes, no slide anterior, que, gente, eu preciso agora diminuir um pouquinho essas... Olha, já mudei aqui, né? O nominativo era non, eu deixei só o N. O vocativo só o V. O acusativo e ablativo que não tem jeito, porque eu preciso diferenciar um do outro, né? Então, nós vamos também diminuir um pouquinho mais as nomenclaturas, porque eu preciso colocar tudo no quadro para vocês, não é? Então, vamos lá. Vamos fazer a identificação do caso e morfologia também. O belo, no caso, já sabemos que no caso, é um nominativo, até porque o exemplo é de nominativo. E aí temos um SN, substantivo neutro. S vai ser sempre de substantivo, certo? E N de neutro. No caso, nós traduzimos isto por um sujeito, o nominativo se traduz por sujeito, mas como nós não temos um substantivo neutro para a guerra, então se traduz por substantivo feminino, a guerra. O português não tem substantivo neutro, então não tem como você traduzir, eu quero traduzir por um substantivo neutro. Não, não existe. Vai ter que traduzir por um substantivo feminino. Acontece que, sintaticamente, um nominativo é traduzido por um sujeito, mas morfologicamente uma palavra pode ser, né? Imagine, se o português não tem neutro, como é que se traduz isso? Traduz pelo equivalente. Qual é o equivalente? O substantivo feminino, que significa exatamente a mesma coisa, né? E aliás, a palavra bellum, de onde vem a nossa palavra bélico, que se refere à guerra, né? A palavra guerra, ela não vem de bellum, ela vem
eu acho que eu falei isso, não sei se eu cortei, porque às vezes eu tenho que recomeçar alguns quadros e gravar de novo por causa de erros, mas a palavra guerra vem do, do, do germânico, das línguas anglo-saxônicas, não é? E aí por isso se transforma em G. War se transforma em guerra. Dei o exemplo lá de William, Guilherme, né? Eu acho que isso aí eu estou repetindo para vocês. Se eu não estou repetindo para vocês, eu pelo menos estou repetindo isso aqui de novo nessa gravação. Posso ter cortado antes. Vamos continuar a nossa classificação morfológica e sintática. Olha, doquete, que é VB, é o verbo, né? Eu vou colocar VB para não confundir com o vocativo. Aqui no caso temos aí terceira pessoa do singular, PS, terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Já que vimos os verbos no presente do indicativo, então coloquei o verbo aqui no presente do indicativo. Traduz-se por outro verbo igual, presente do indicativo, né? Vamos ao vocativo. Bellum, no caso nós temos aqui bellum é um vocativo, substantivo neutro, então pronto. Se traduz por outro vocativo, substantivo feminino, já foi repetido, não preciso ficar repetindo toda hora a coisa do bellum, que é substantivo e neutro, já está dito. Longo, no caso, gente, é um vocativo e nesse caso é um adjetivo neutro. Eu coloquei um AD aí, adjetivo neutro. Eu também existe o longos como adjetivo masculino, mas na próxima lição nós vamos estudar os adjetivos. Então vocês fiquem tranquilos, nós vamos abordar esses daí, vocês vão entender melhor isto, né? Mas no caso o adjetivo ele tem que combinar com o substantivo. Eu vou repetir isso depois para vocês. Mas ele tem que combinar, não tem como ser diferente, né? Imagina, se eu digo menino bonito, tem que combinar. Não posso dizer o menino bonita. Bonita é adjetivo feminino que combina com substantivo feminino também. No caso, menina bonita, né? Enfim, assim também é no latim. Não tem como se combinar adjetivos que não... Se o substantivo é neutro, o adjetivo é neutro também. Bellum longum. E aí nós traduzimos aí também por um vocativo e nesse caso um adjetivo feminino. Por quê? Longo é nesse caso aí, não que seja traduzido, isso é uma longa história. O adjetivo tem uma forma também feminina. Longa, longos, longa e longo, né? Então, não é que o longum evoluiu para longa, não. Existia uma forma feminina no latim que passou para o português. E aí, como guerra é feminino, nós também temos que usar um feminino no português. Se tiver confusão nisso, pode mandar lá uma mensagem para o grupo que nós vamos responder para você. Vamos para o acusativo, para a frase em que o bellum é acusativo no caso, né? Populus é um nominativo e nesse caso é um substantivo masculino. Eu já indiquei isso, se declina igual o dominus, é aqui da segunda declinação e do primeiro tipo. Nesse caso, ele é traduzido por um substantivo masculino que é o povo. Do populus vem termos como popular, população e a própria palavra povo, mas povo já é uma palavra vulgar, ou seja, que passou por todas as alterações faladas, séculos a fio, milênios a fio, e passou por transformações, caindo, transformando e chegando para nós como povo. E se vocês quiserem entender mais esses fenômenos de evolução, eu estou sempre falando isso, são fenômenos que nós estudamos numa disciplina optativa que eu ministro aqui no CESP, que é a linguística românica. Ali a gente vai observar vários fenômenos de transformações fonéticas, fonológicas, também em termos sintáticos, como é que a frase mudou do latim para o português, como é que a palavra mudou, né? Como é que populus virou povo? Há uma explicação para isso, certo? E aí existem as palavras eruditas, que são tiradas aí da mesma raiz, por exemplo, popular, né? Vamos lá. No caso, nós temos o bônus, que é um nominativo, nesse caso é um adjetivo masculino. Na próxima lição vamos estudar os adjetivos, certo? Masculinos, os femininos e os neutros, tudo de uma vez. E nesse caso ele é traduzido por
um sujeito também como adjetivo masculino, obviamente. O bom povo. Por quê? Por que que aqui, professor, o bônus não é um predicativo do sujeito? Porque não tem o verbo de ligação. Eles estão juntos aí. O bom povo, não é o povo é bom. O bom povo estão juntos. Então, se estão juntos, o bom povo é sujeito. Tá? As duas coisas, as duas não, é uma só, né? O povo está adjetivado. É o bom povo. Bom, nesse caso, o belo é um acusativo, substantivo neutro, traduzido aqui por guerra, objeto direto. E o verbo amate é um verbo da terceira pessoa do singular, portanto, traduzido também para a terceira pessoa do singular. Gente, eu não vou colocar a categoria morfológica do nome, porque nós ainda vamos chegar nos advérbios, nos pronomes, e esses eu vou ficar pulando aqui, né, na preposição, enfim. Aí depois, no tempo certo, a gente vai abordar essas questões. Vamos para o exemplo de baixo, em que o bellum está funcionando como genitivo, belli. No caso, nós temos belli exitus incertus est. Belli é um genitivo, portanto, substantivo neutro, traduzido aqui como adjunto nominal restritivo. Eu coloquei só o res, porque se eu ficar toda hora ADJ, ADN, res... Não. Vou colocar só res. Já anota aí que essa aí é a minha abreviação, certo? A minha abreviação para nossas aulas. É traduzido como adjunto nominal restritivo. O exitus é um nominativo, no caso substantivo masculino, que se declina igual populus, igual dominus. Aqui da segunda declinação, inclusive. Tá? No caso, ele é traduzido por sujeito. E no caso, substantivo masculino, o êxito. A palavra é muito igual, não é? E nesse caso, incertus, nós temos o quê? Outro nominativo. Nesse caso, um adjetivo masculino, ou seja, exitus incertus. E aí, vejam só, esse nominativo ele é traduzido como um predicativo do sujeito, não é? Bom, por que é um predicativo do sujeito se tem guerra no meio? Mas tem um verbo de ligação. O verbo está aí, é verbo de ligação. Então, nós temos aí exatamente um predicativo do sujeito. Então, não tem nenhuma confusão em relação a isso, né? Tem o verbo, tem um adjetivo a seguir, o verbo, ele está adjetivando o sujeito, então é predicativo do sujeito. E o verbo é exatamente esse, olha, verbo terceira pessoa do singular no presente do indicativo, que está aqui, puxei aqui uma setinha, porque não cabia tudo ali, começa a ficar pequenos espaços, né? Vamos ver agora o bellum funcionando como dativo na oração. Insula, no caso, nós temos aí um nominativo, substantivo feminino, lá da primeira declinação, inclusive, que é traduzido por um sujeito também feminino, substantivo feminino, a ilha. Eu não estou fazendo também a categorização em português, por exemplo, dos artigos, como a é um artigo, né? Deixei para lá. Os suos liberos, os suos, eu não vou explicar, esse aí é um pronome, ainda vamos chegar na classe dos pronomes. O liberos é um acusativo plural, tá? E é, no caso, um substantivo masculino, traduzido aí, no caso, por objeto direto e substantivo masculino também. Filhos, seus filhos é objeto direto, tá? O suas é objeto direto. E o belo, no caso, que é um dativo, substantivo neutro, é aqui guerra, objeto indireto. Vamos ao último exemplo. Sim, faltou aí o date, né, que é verbo da terceira pessoa do singular. Como é que eu estava esquecendo? Traduzido é o nosso da, terceira pessoa do singular, no presente do indicativo também. Então, vamos ao último exemplo aí. Insula, in bello longo cum populo est.
Insula, já falamos, no caso também é outro nominativo, substantivo feminino, traduzido por ilha, substantivo feminino. Belo, aqui, gente, aqui agora eu vou pegar vocês. Belo, no caso, é um ablativo, substantivo neutro. Nós traduzimos ele lá, e aí tá, o longo é um ablativo também, adjetivo neutro, certo? Olha só, lá no vocativo você tem bellum longo, certo? Aqui embaixo você tem belo longo. Lá o belo longo, lá em cima, bellum longo, lá é um vocativo. Aqui embaixo, belo longo já é um ablativo. E os ablativos são traduzidos como adjuntos adverbiais. Só que aí nesse caso nós temos no português longa, um adjetivo feminino, guerra, um substantivo feminino. E no latim nós temos o belo como substantivo neutro e longo como adjetivo neutro. O cum, assim como o in, antes do belo, longo, in, belo, longo, o in e o cum são preposições. Ainda vamos estudar isso mais adiante. Vamos ao pópulo ablativo, substantivo masculino, já falamos, é o mesmo pópulo lá do acusativo, aí traduzido por adjunto adverbial. Eu só não fiz, não categorizei aqui que tipo de adjunto adverbial é que são, porque era tão pouco espaço, né, que eu preferi não colocar. Mas vocês têm sempre que ter a preocupação de identificar. É com o povo, é o que? Adjunto adverbial de companhia. Vocês têm que saber diferenciar qual é o tipo de adjunto adverbial. Imagine, serão professores de língua portuguesa. Vão ter que ser muito bons nisso aí também. Vamos lá, do latim ao português, ver aí algumas particularidades do latim e também da passagem para o português, a influência que estas palavras tiveram, a segunda declinação e também em comparação com a primeira. Bom, note-se que os substantivos, vocês devem ter percebido que os substantivos masculinos da segunda declinação, eles eram bem familiares. Por quê? Porque eles eram femininos lá na primeira declinação, né? Então, por exemplo, aos, auia é avô e avó. Aos é da segunda declinação, auia é lá da primeira declinação, né? Bom, é o caso de discípulos, discípula, discípulos da segunda, discípula da primeira. Outro exemplo, dominus, aqui da segunda, domina, lá da primeira. Deus, aqui da segunda. Deia, deai, lá da primeira declinação. Olha aqui outro exemplo, ecos significa cavalo e equa significa égua. O ecos é da segunda declinação e o equa é lá da primeira. Os cerros e o cerrua. Cerros é aqui da segunda, cerrua lá da primeira declinação. Ainda temos aí, olha, o magister aqui da segunda declinação, o magistra lá da primeira declinação, professor e professora. Né? Por isso nós temos aí as formas mestre e mestra. As duas funcionam por causa de ser aí de origem da segunda declinação e da primeira declinação. É o caso de minister, ministra, significava escravo, escravo é a espécie de ajudante, né? Enfim, essa palavra chega para nós como ministro. Temos ainda puer, puella, é o caso de menino, menina. Inclusive, puer é a palavra que vocês devem declinar para nós. Ainda do latim ao português, temos aqui os substantivos neutros da segunda declinação. Normalmente, se tornaram masculinos em português, certo? Normalmente. Então, temos aí algum exemplo. Cailon se transformou em céu. Castrum se transformou em castelo, o castelo, né? Concilium se transformou em concílio, a reunião, né? O concílio. Concilium, agora com S, é o conselho. É diferente. Estão vendo aí a diferença do concílio e do conselho?
já estava no latim. A diferença era mínima. Inclusive, os dois eram neutros da segunda declinação. Ovum, no caso ovo, ficou aí também como masculino. E temos ainda o scutum, escudo, também masculino. E, por último, nessa lista, o verbum, o verbo. Gente, só são alguns exemplos. É óbvio que são inúmeros. Ainda nestas particularidades dos neutros do latim, que passaram ao português, alguns substantivos neutros, no entanto, da segunda declinação, vieram para o português como substantivos femininos. É o caso do brachium, braça, de medida. Temos também do brachium a palavra braço. E talvez até para diferenciar aí, o mesmo que acontece com o lignum, lenha, né, do lenho. Para diferenciar, ele vem a português como feminino, o lignum, lenha. O malum vem a maçã, em português. Inclusive, malum também é o adjetivo mal, em latim. E por ser o adjetivo malum escrito igual à palavra maçã, malum, por analogia, as pessoas confundiram, até porque a Bíblia, por mais de 1000 anos, sempre foi lida em latim. As pessoas começaram a criar a fantasia de que Eva comeu uma maçã, mas na Bíblia, especificamente, não está escrito que fosse uma maçã, mas está escrito que, ao comer a fruta, ela trouxe o mal sobre a terra. E as pessoas, elas, por analogia, ligaram as duas coisas, que ela comeu o malum, por isso trouxe o malum sobre o mundo. Né? Mas não está escrito isso especificamente dessa forma lá. Bom, a outra fruta é o pirum, passa a pera em português, feminino. E temos ainda o elon, é o exemplo vela, vela de barco, né? Bem, o que acontece? Temos uma nota bene aí, os nomes de árvores no latim normalmente eram substantivos femininos. Mesmo quando eles eram, por exemplo, da segunda declinação, eles eram femininos. Exemplo de femininos, por exemplo, árvores que eram femininos na segunda declinação, ficus, que é a palavra, a figueira, né? Ficus. Temos o laurus, que é o loureiro, também da segunda declinação, e no caso o populus, que é o chopo, que por acaso se escreve igual populus, o povo, certo? Mas são diferentes, viu? Tem diferenças enfim, na composição da palavra, vocês vão entender quando é que se refere ao chopo, a árvore, e quando é que se refere no caso, ao povo, né? Bem, o que acontece? Existe aí um fenômeno de aplicação lógica, essas palavras que se perderam no português, por exemplo, ficus, lauros, populus, muitas delas vieram a português refazendo as palavras através do nome dos seus frutos e sempre em feminino, né? Então, o caso do figos passa a figueira, a oliveira e assim por diante, né? Mas, enfim, mesmo as outras que vêm mais tarde, né? Mangueira, laranjeira, enfim, todas elas fazem o feminino a partir dessa lógica latina que existia, árvores em feminino. Mas uma outra coisa interessante é que os frutos eram todos neutros, né? E muitos desses frutos, por essa analogia, por essa aplicação lógica, também vieram como feminino. É o caso da maçã, do malum, é o caso da pera, pirum, né? E, obviamente, alguns vieram a masculino. É o caso do malo persicum, que virou o nosso pêssego, né? E aí é masculino.